Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje 2 diplomas que consolidam a estratégia de defesa da floresta e prevenção e combate a incêndios. Estas 2 decisões cumprem as recomendações constantes do relatório produzido pela Comissão Técnica Independente, tendo como objetivo concretizar mudanças de natureza transversal que garanta uma melhor articulação entre mecanismos de prevenção e de combate a incêndios. Assim, foi aprovada uma resolução que define a Diretiva Única de Prevenção e Combate e foi também aprovado o Decreto-Lei que aprova a orgânica da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Para mais esclarecimentos sobre estes 2 diplomas, dou a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros de 21 de outubro discutiu amplamente aquilo que eram as conclusões da Comissão Técnica Independente e aprovou um conjunto de medidas que têm vindo a ser desenvolvidas pelas várias áreas da administração pública, integrando diversos ministérios. O que foi hoje aprovado foi um dos compromissos expressamente referido na Resolução do Conselho de Ministros 157/2017, aquela que era a Resolução Chapéu, que estabelece os mecanismos de transformação estrutural do nosso sistema de defesa da floresta contra incêndios, aprendendo com os ensinamentos, quer dos acontecimentos ocorridos entre junho e outubro do ano passado, quer com as conclusões do relatório da Comissão Técnica Independente. A Diretiva Única de Prevenção e Combate corresponde a um corpo de doutrina que estabelece para o ano de 2018 aquilo que são princípios comuns das várias fases de preparação e resposta a incêndios florestais. Traduz aquilo que é um ano de transição para a plena implementação do novo sistema que em outubro aprovamos. E caracteriza com clareza qual o nível e a forma de intervenção das várias entidades públicas e de entidades privadas e da sociedade civil num contexto alargado que têm responsabilidades neste esforço de prevenção e neste esforço de combate, desde a fase de planeamento de atuações até à fase pós-evento, às fases de rescaldo e de recuperação de zonas ardidas. Estabelece regras, quer em matéria de gestão de combustível e de fiscalização, na fase de pré-combate, na fase de combate em ataque inicial, de combate ampliado ou de rescaldo. O que é relevante estrategicamente neste instrumento? Primeiro, ser a primeira vez que existe um instrumento com esta natureza. Um instrumento que foi aprovado sob a forma de resolução do Conselho de Ministros, nesta medida comprometendo todas as áreas de governo. Em segundo lugar, por corresponder a um dos principais objetivos da reforma do sistema da defesa da floresta contra incêndios, a aproximação da prevenção e do combate. Não olharmos para a prevenção como algo que é muitas vezes esquecido, que é subestimado, e só atendermos a estes temas dramaticamente quando somos confrontados com a necessidade de combate. Em terceiro lugar, este instrumento prevê a base para que agora, em poucas semanas, eu diria poucos dias, mas provavelmente poucas semanas, as várias instituições, designadamente as 2 que maiores responsabilidades têm neste domínio, a Autoridade Nacional de Proteção Civil
e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, isto é, a Autoridade de Proteção Civil e a Autoridade Florestal, possam definir as suas diretivas nas áreas próprias de intervenção. Eu diria que para todos os cidadãos a maior prioridade agora é a sensibilização para a prevenção. E por isso os instrumentos excepcionais que estão consagrados no Orçamento de Estado e que estabelecem mecanismos que vinculam os particulares, que vinculam empresas públicas, que vinculam todo o setor público, que vinculam as autarquias locais e que correspondem, no fundo, a um princípio de limpar o mato até ao final de maio, isto é, antecipando o período de maior risco de incêndios florestais, que essa sensibilização, através da identificação que está feita e que será subsequentemente divulgada a todos, de quais são as 19 áreas de maior risco e, concretamente, quais os municípios, quais as freguesias, quais as aldeias em que se verifica um maior risco, este esforço que é nacional, este esforço que é de todos, que é do Estado, que é das instituições locais, mas que é de todos os cidadãos, possa em conjunto ser desenvolvido. É esta concentração. Fazer tudo durante este período que vai até maio para nos concentrarmos na prevenção, para que durante este tempo, com meios reforçados previstos no Orçamento de Estado, se prepare, se programe o combate e se prepare a transição para um modelo diferente, um modelo que permitirá, sobretudo, uma intervenção acrescida na área florestal. Muito obrigado. Sr. Ministro, para esse modelo contribui também a criação da AGIV, como tinha sido prometido. Passar a palavra ao Sr. Ministro Adjunto para dar mais alguns esclarecimentos sobre a nova. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito boa tarde, Srs. Jornalistas. A criação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais corresponde também a uma das recomendações da Comissão Técnica Independente indicada pela Assembleia da República e cuja criação tinha sido também um compromisso do Conselho de Ministros através da sua resolução 157A, aprovada no Conselho de Ministros Extraordinário de 21 de outubro de 2017. Na sequência das recomendações da Comissão Técnica Independente para a transformação progressiva do nosso sistema de prevenção e combate aos fogos rurais, previu-se a necessidade de trazer para o sistema não apenas o reforço dos meios dedicados à prevenção, mas também a injeção de conhecimento e de competências técnicas na gestão específica de fogos rurais, mas também na especialização das funções de ataque ao fogo florestal por um lado e, por outro lado, proteção de pessoas e bens. Esta transformação desse sistema, envolvendo mais articuladamente os vários intervenientes no dispositivo, tem que ser gerido no sentido da gestão dessa transformação progressiva, e essa é uma das tarefas fundamentais da nova agência. Por outro lado, também, por forma a assegurar, tão cedo quanto possível, o aporte do conhecimento técnico especializado para apoio à decisão das estruturas de comando, a agência contará também com uma bolsa de peritos em gestão de fogo florestal que poderá trazer para apoio aos comandantes operacionais. Com a aprovação da Lei Orgânica da Agência, como dizia, assegura-se também um dos pontos essenciais da reforma do sistema de prevenção e combate aos incêndios que ficou deliberado. Muito obrigado. Sr. Ministro, estamos agora à disposição das senhoras e senhores jornalistas para as perguntas que queiram colocar. Boa tarde, Joana Feliz, da Agência Lusa. Eu queria perguntar se, em termos, sobre estas duas questões em concreto destes diplomas, se há um orçamento, pelo menos para o funcionamento desta agência, se há noção de quanto é que isto pode custar, esta fase de planeamento e prevenção. Pergunto ainda sobre outras questões. Hoje, à porta do Conselho de Ministros, tivemos, será para si, para a Ministra da Presidência, tivemos uma manifestação dos trabalhadores da antiga Triunfo,
quiseram falar com o Ministro da Economia, entregaram-lhe, enfim, deixaram-lhe um presente, mas a pergunta que faço é se este tema foi discutido em Conselho de Ministros, como é que o Governo vê esta situação de ter quase 500 trabalhadores em iminência de ir para o desemprego, ou se, como o Ministro da Economia disse esta semana no Parlamento, se estes novos investidores que existem, se já há alguma evolução nesse assunto. Obrigada. Este tema não foi discutido no Conselho de Ministros, mas como o Sr. Ministro da Economia já disse publicamente, é uma situação que o Governo está a acompanhar não desde há uma semana a esta parte, a este tempo, mas já há bastante tempo, porque esta empresa foi sinalizada como uma empresa com problemas há algum tempo, inclusivamente para a procura de novos investidores, e vai continuar a acompanhar, mesmo que, enfim, a entrada de novos investidores não tenha resolvido o problema como se esperaria que há uns tempos que pudesse acontecer. Passo a palavra então ao Sr. Ministro da Administração Interna e depois ao Sr. Ministro Adjunto sobre esta. Bom, com caráter genérico, a questão a AGIF, o que foi aprovado, ela é orgânica e ela, em bom rigor, só funcionará em 2019. Este ano terá uma comissão instaladora em ligação com a estrutura de missão já existente. Mas o Orçamento de Estado para 2018, sobretudo na fase de especialidade, já o tinha na proposta original, mas sobretudo na fase de especialidade, dotou de meios adequados com base num mecanismo de dotação flexível de meios adequados que permitam responder a todas as formas de reforço de meios nas várias áreas. Por isso, está já em preparação aquilo que é o reforço de 500 unidades de GIPS, grupos de intervenção, proteção e socorro no âmbito da Guarda Nacional Republicana, permitindo que os GIPS funcionem em todo o território nacional, um reforço em 100 elementos do SEPNA, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, igualmente da Guarda Nacional Republicana. O Ministério da Agricultura abriu já esta semana o concurso para a constituição de 100 equipas de sapadores florestais, envolvendo 500 novos sapadores florestais, e com a Liga dos Bombeiros Portugueses estamos a discutir quais são as prioridades de 40 equipas de intervenção permanente. Isto só para falar de recursos humanos, mas há também recursos técnicos. A estrutura de missão vai contar já este ano com a Bolsa de Peritos, que será depois colocada a apoiar as estruturas operacionais. Nas várias áreas de intervenção, este reforço de meios humanos será reforçado naturalmente com as estruturas de suporte, de equipamentos de proteção individual, viaturas, mecanismos de combate, de primeiro combate e de combate ampliado. Queria destacar a prevenção. Eu disse, a prioridade absoluta de agora até maio é limpar o mato. É aí que se estará a responsabilidade de todos. E para isso existem responsabilidades que já estão na lei. Já estão na lei, aliás, no essencial desde 2008, que se não são novidade, mas que o Orçamento de Estado para 2018 veio criar mecanismos expeditos de intervenção. Expeditos passando designadamente pela dispensa de concurso público, pela dispensa de vista do Tribunal de Contas relativamente às contratações por entidades públicas para proceder à criação de faixas de proteção primária ou de faixas de proteção secundária, ou para aquilo que está previsto, a criação de 500 km de zonas de novas faixas de proteção. E previu mesmo a criação de linhas de crédito que estarão à disposição quer das entidades privadas para assumirem, por exemplo, associações florestais, para assumirem a responsabilidade pela limpeza das áreas sobre sua jurisdição, quer pelas autarquias locais, quando sejam chamadas, façam em cumprimento dos particulares, subsidiariamente proceder a limpeza visando proteger as populações, isto é, em torno de aldeias, em torno de aglomerados populacionais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Mais questões?
Mas os valores, não, mas os valores globais estão expressamente previstos no Orçamento de Estado. Estamos aí a falar de uma dotação flexível de 200 milhões de euros, estamos a falar de 15 milhões de euros para a linha de crédito para os privados, de 50 milhões de euros de uma linha de crédito para os municípios na sua atividade de subsidiária de limpeza de faixas secundárias. Esta dotação global é gerida de forma flexível, de modo a que se possa atender a ritmos, isto é, não está, por isso, não está compartimentada por departamentos, mas aquilo que está assumido politicamente é que não deixaremos. É para isso também que serve, se necessário, a dotação provisional constante do Orçamento de Estado. Não deixaremos de fazer tudo para que, no domínio da prevenção, no domínio da preparação para um melhor combate, se faça este ano, como tem dito o Sr. Primeiro-Ministro, tudo aquilo para que nada seja como antes nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Ministro. Boa tarde, José Milheiro, da Rádio TSF. Eu gostava de saber se esta Diretiva Única de Prevenção e Combate, do Sr. Ministro Eduardo Cabrita, extingue a Diretiva Operacional Nacional e se nessa medida vão desaparecer as habituais fases a que estamos habituados, as fases do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Florestais. Obrigada, Sr. Ministro. Não, como eu tive a oportunidade de dizer, o que é aqui importante é que passa a haver uma diretiva única. Esta é uma diretiva, eu disse, pareceu uma forma de dar uma melhor impressão do que está em causa. Ela estabelece uma doutrina comum e um compromisso político de todo o governo. Não põe em causa as competências das várias instituições com responsabilidade operacional. Como eu disse, nas próximas semanas, quer a ANPC, quer o ICNF, no âmbito das suas competências, farão as suas diretivas específicas sobre a sua área de competência própria. E aí falaremos daquilo que não é puramente uma extinção, mas é uma flexibilização de fases que se manifestaram rígidas e desajustadas da realidade. Estamos hoje a falar da Diretiva Única. Semana falaremos em breve falaremos da diretiva, nesse caso, da diretiva específica da ANPC. Boa tarde, Manuela Pires, da Rádio Renascença. Uma pergunta para o Sr. Ministro Adjunto. Há uma notícia hoje, o Jornal de Notícias diz que o aumento das portagens em janeiro castigou o interior. A Renascença ouviu vários autarcas, nomeadamente Castelo Branco, que estão muito preocupados com o aumento das portagens. A minha pergunta é se o Governo pondera, tal como no passado, uma redução de portagens, nomeadamente para o interior do país. Sr. Ministro Adjunto, faz favor. Muito obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Aquilo que se verificou recentemente foi uma atualização das tarifas de portagem que constam dos contratos de concessão de acordo com a inflação, o que significa que em termos reais não houve nenhum aumento de portagens. Em paralelo, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas encontra-se a avaliar a situação das portagens no interior, no sentido em que já quando se efetuou no início do mandato deste Governo uma redução de portagens para os transportes de mercadorias, se assumiu o compromisso de precisamente se fazer a avaliação dessa matéria. E é isso que neste momento se encontra em curso. Confirmo que, de facto, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas está a fazer essa avaliação, sempre no sentido de contribuir para a competitividade da atividade económica no interior, na medida em que o objetivo do Governo, em termos de medidas para o interior, é precisamente incentivar o investimento como uma forma de criação de emprego e retenção e atração de populações. Essa é uma ferramenta que o Ministério do Planeamento e Infraestruturas está a ponderar. Obrigado. Sr. Ministro. Queria perguntar como é que o Governo reage a este anúncio da EDP e da Endesa de levar o Governo a tribunal por causa das desconfianças em relação às faturas dos clientes. Não temos nenhuma... Não foi assunto discutido, nem há nenhuma reação do Governo. Naturalmente, trata-se de duas empresas privadas, estão no seu direito de o fazer e nós no nosso direito de nos defendermos nas devidas instâncias.
dialogar sobre o encerramento das lojas dos CTT. Os sindicatos pedem uma intervenção do Governo, perguntar se há alguma ação prevista nesse aspecto. E sobre o descongelamento das carreiras na função pública, portanto, foi anunciado que nem todos, este descongelamento não vai chegar a todos em janeiro, portanto, queria perceber se tem números, quem é que vai receber agora, quem é que vai receber depois, março, abril, e se de facto não vão cumprir com o que foi prometido aos portugueses de que este descongelamento começaria em janeiro. Obrigada. Como já foi dito também, mesmo que, digamos assim, essa atualização não chegue à folha salarial de todos os funcionários que ela tem direito em janeiro, mesmo que chegue mais tarde, chegará retroativamente a partir do momento em que ela foi considerada e, portanto, ninguém ficará prejudicado por um atraso num processamento de natureza burocrática que possa conduzir a esse atraso. Relativamente ao CTT, como também já foi dito, temos um grupo de trabalho que está a analisar juntamente com o CTT todas essas situações que foram notícia pública.